Bom dia a todos, irmãos e irmãs na fé. Quero saudá-los nesta manhã, neste quarto domingo de Advento, acendendo a nossa coroa de Advento, agora às 4 velas. Estamos a poucos dias do Natal. Segue a nossa preparação com humildade, com fé, esperança e amor, assim como nos diz o apóstolo Paulo. Neste momento, quero também saudá-los com o lema bíblico para esta semana. O profeta Isaías diz: "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco." Encontramos esta passagem bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. Assim, nos encontramos em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Amém. A mensagem de hoje está baseada no evangelista Lucas, capítulo 1, dos versículos 47 a 55. A canção de Maria. Então Maria disse: "A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e ele mostra a sua bondade a todos os que o temem, em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre." Até aqui o texto bíblico. Prezada comunidade, queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça de Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a bênção do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Para celebrarmos devidamente o Natal, precisamos fazer um esforço mental para entendermos a seguinte verdade: Deus não age conforme nós, seres humanos, queremos, mas exclusivamente de acordo com a sua vontade livre e soberana. Isto é o que deveríamos aprender hoje do Cântico de Maria que ouvimos há pouco na leitura bíblica. Este Cântico de Maria, também chamado de Magnificat, é o mais antigo e o mais forte cântico de Advento que conhecemos. Aqui não se percebe nada daquela Maria doce e meiga que vemos estampada nos quadros. Quem fala aqui não é uma mulherzinha frágil e romântica, mas sim uma mulher profética, movida pelo Espírito de Deus. Suas palavras falam das grandes coisas que Deus faz,
de tronos e poderosos derrubados e de miseráveis, pobres, que são erguidos do pó, de ricos que são despachados de mãos abanando, e de pobres e famintos repletos de bem. Pois bem, cada um de nós tem a sua vida uma escala de valores. Isto é, colocamos em primeiro lugar aquilo que nos é importante, como por exemplo, talvez em primeiro lugar na nossa vida esteja alguém importante, um amigo, uma amiga, algum familiar, talvez um militar, um político, o nosso trabalho ou até algum vício qualquer. E não gostamos de maneira nenhuma quando alguém critica aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida. É por isso que, como disse de início, precisamos de um grande esforço para compreender a ação de Deus no Natal. Pois Deus não procura aquilo que está em primeiro lugar, mas aquilo que está em último lugar. Deus, em vez de fazer uso de um grande militar, político ou industrial, ele usa a mulher de um pobre marceneiro. Em vez de dirigir-se a sábios, filósofos e professores, chama um analfabeto pescador da Galileia. Em vez de procurar os crentes notórios e reconhecidos, em vez de procurar aqueles assíduos frequentadores da igreja, Jesus vai às prostitutas e aos odiados cobradores de impostos. Realmente Deus não age conforme a nossa vontade, mas exclusivamente de acordo com a sua vontade, livre e soberana. Um exemplo claríssimo do que acabo de dizer é precisamente Maria. Imagine, Deus se propõe a enviar seu Filho ao mundo na pessoa de um ser humano, na pessoa muito simples que é Maria. Neste seu Filho, Deus fará uma revolução completa na sua maneira de tratar com os seres humanos. Neste seu Filho, Deus se revelará de maneira definitiva aos homens, mostrando exatamente quem é e quais as suas intenções para conosco. Pois bem, segundo os nossos padrões, segundo a nossa escala de valores, quem é que Deus deveria escolher como mãe deste seu filho? No mínimo, uma pessoa muito piedosa, uma pessoa conhecida e de grande destaque dentro da igreja daquela época. Mas o que é que acontece de fato? Deus chama uma pobre mulher de um simples trabalhador, de um marceneiro, uma mulher desconhecida, insignificante, sem a mínima projeção. Um verdadeiro absurdo. E por que Deus chama Maria? Porque Maria era humilde e, sem dúvida, amava a Deus e queria fazer a sua vontade. E aí está o próprio Cristo. Cristo na manjedoura, uma criança, um bebê. Deus não se envergonha da pequenez do homem. Ele penetra em nosso meio, escolhe uma pessoa como seu instrumento e opera os seus milagres onde menos esperamos, agindo assim contra
a nossa vontade. O que nós, seres humanos, damos por perdido, Deus encontra. O que nós, seres humanos, condenamos, Deus salva. Onde nós dizemos não, Deus diz sim. Onde nós desviamos os nossos olhos, orgulhosos ou indiferentes, para lá é que Deus olha com mais calor e amor. Mas tem mais. É bom sabermos que não podemos assistir a tudo isso indiferentes, como se não nos atingisse. Nós, diante de Deus, temos duas alternativas: aceitar ou rejeitar a vontade de Deus. Aí não há indiferença, porque indiferença já é rejeição. Podemos deixar que essa mensagem entre num ouvido e saia direto pelo outro, continuando a celebrar o Advento, o Natal, da mesma maneira pagã como até aqui. Ou podemos aceitar o que nos é dito e tirar as consequências profundas que precisam transformar a nossa vida. A maior consequência, a maior lição que podemos aprender deste trecho das Escrituras é a humildade. A humildade com que Maria aceitou a vontade de Deus deve nos contagiar a tal ponto que em nossa vida nos sujeitemos à vontade de Deus. Para encerrar, que este cântico de Advento nos ajude a entender que o nosso caminho para Deus não poderá andar pelas alturas com orgulho, mas terá que ser um caminho de humildade. E isso tem que acontecer. Deus não permite que zombemos dele. Deus não consente que celebremos o Advento ano após ano, sem levá-lo realmente a sério. Deus cumpre o que diz e há de derrubar todos os poderosos e todos os orgulhosos. Tomemos uma atitude e afastemos de nós, finalmente, toda a violência e força, toda a vaidade, todo o orgulho, toda a aparência, consentindo que Deus e só Ele seja elevado. Então sim, estaremos de fato celebrando Advento. Que Deus te abençoe. Amém. Queridos irmãos e irmãs na fé, queremos neste momento nos dirigir a Deus em oração e de maneira especial queremos nos lembrar da Paróquia Evangélica de Presidente Getúlio, no município de Presidente Getúlio, em Santa Catarina, que na madrugada de quarta-feira para quinta-feira sofreram com as fortes chuvas e como essa cidade fica entre morros, montanhas, houve grandes deslizamentos e atingiram casas onde muitas famílias inteiras, membros ativos desta paróquia, foram soterrados, mortos, onde já foram sepultados muitos e hoje serão novos sepultamentos e também muitos ainda encontram-se desaparecidos. Queremos lembrá-los em nossas orações. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nos encontramos diante de Ti neste quarto domingo de Advento. E hoje nos lembramos do exemplo de Maria. Permita que este exemplo fique gravado em nosso coração. Um exemplo de humildade, um exemplo de seguir a Tua vontade, haja o que houver. E que assim celebremos o verdadeiro Advento e o verdadeiro Natal que se aproxima. De igual maneira, queremos nos lembrar das vítimas do Covid-19. Oramos também
pelos nossos governantes para que sejam sensíveis e editem leis e restrições que realmente visem a saúde e a proteção do povo. Amado Deus, queremos também colocar diante de Ti a Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Presidente Getúlio, em Santa Catarina. Tu sabes o clamor desta paróquia, famílias inteiras que foram soterradas e mortas através destes deslizamentos, que Tu coloques a Tua mão misericordiosa sobre todos, fortaleça os enlutados, dê também forças ao pastor Tiago e a sua esposa, a pastora Marceli Winkel, que eles recebam a força do Teu Espírito Santo, para que possam ali também ser luz, amparo, sejam humildes, mas firmes na Tua palavra, no Teu Evangelho. Concede-nos a todos nós a Tua bênção, nas nossas casas. Te pedimos por todos os membros, por todos os nossos amigos de perto e de longe, que possamos celebrar unidos, mas em casa, o verdadeiro Natal de Jesus Cristo, um Natal de humildade, um Natal de solidariedade. Assim queremos agora orar a oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a Sua paz, hoje e sempre. Amém.